Olá, queridos professores, sejam todos bem-vindos a mais um momento da nossa jornada pedagógica SEMEAN 2026. Hoje nós teremos uma noite muito agradável. Neste primeiro momento, quero apresentar para vocês o nosso tema de hoje. Vamos lá? Falaremos sobre educação para a vida, juventudes, aprendizagem com sentido e projetos de futuro no ensino médio. Teremos aqui a presença de 2 pessoas ilustres, muito especiais para vocês, para mim, para todos nós. Eu quero apresentar para vocês um pouquinho da biografia dos nossos palestrantes desta noite. Vamos iniciar trazendo aqui um pouquinho sobre a vida, né, da professora doutora Lúcia Regina dos Santos, nossa palestrante de hoje. A professora Lúcia Regina dos Santos Paz de Araújo é natural de Parintins, Amazonas. Nós temos também aqui um pouquinho da trajetória dela profissional. A formação acadêmica da professora Lúcia, ela é doutora em desenvolvimento das linguagens, com ênfase em compreensão leitora, Universidade Fernando Pessoa, em Porto, Portugal, pela Universidade de Brasília, UNB. Tem mestrado em docência e gestão educacional pela Universidade Fernando Pessoa, também em Porto, Portugal, pela Universidade de Brasília, UNB. Também é especialista em arte e educação e suas tecnologias contemporâneas pela Universidade de Brasília, multiplicadora regional da OP, orientação profissional, empregabilidade e empreendedorismo pela Fundação Bradesco. A professora Lúcia também, podemos continuar, ganhou alguns prêmios e reconhecimentos, Prêmio Professor Inovador da Microsoft, vencedora da etapa em Washington, D.C., Estados Unidos. Reconhecimento por projetos educacionais transformadores, utilizando a tecnologia. Participação também na Olimpíada de Arte pela ICAF, Washington, D.C., Estados Unidos. Seguindo, nós temos o nosso segundo palestrante, é o professor Paulo Ricardo de Souza e Souza. É graduado em licenciatura em Educação Física, especialista em letramento digital e tem mestrado no programa e é mestrando no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Amazonas, com mais de uma década de experiência como professor da rede pública, municipal e estadual de ensino. O professor Paulo Ricardo, atualmente, está atuando no Centro de Mídias do Amazonas, como vocês todos têm conhecimento, integrando tecnologia e educação, e sua trajetória acadêmica e profissional inclui pesquisas sobre práticas de ginástica e introdução à biomecânica no ambiente escolar, buscando aliar teoria e prática para o desenvolvimento integral dos estudantes. Nas horas vagas, ele também é palestrante motivacional e humorista. Então, com vocês, quero deixar aqui votos de sucesso nesse momento de reflexão com os nossos queridos palestrantes, professora Lúcia Regina e professor Paulo Ricardo. É com vocês. Sejam bem-vindos a esse nosso momento formativo, a nossa jornada pedagógica. Nós estamos aqui para dividir um pouco e aprender junto com vocês. Eu sou o professor Paulo Ricardo, professor de Educação Física, mas estou aqui para contribuir e, claro, aprender também junto com a pessoa maravilhosa que está aqui ao meu lado. Vamos lá? Olá, sejam todos bem-vindos para esse momento, né? Um momento reflexivo, onde nós vamos pontuar, verificar. Será que eu faço? Será que eu não faço? Dar aquele estige assim, eu faço isso, então o sucesso vai estar presente, né? Com todos os nossos professores e professoras aí que vão participar. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento. Então, vamos dar início?
E nós iniciamos essa jornada, essa construção de conhecimento junto com vocês, neste cenário maravilhoso, onde o nosso objetivo, quando propomos este lugar, né, esta ponte, é conectar os saberes, é mostrar o outro lado, a forma que nós vamos alcançar aí esse conhecimento juntos, não é, professora? E essa ponte, qual o significado que nós temos dessa ponte no nosso fazer, no nosso dia a dia, na questão do ensino presencial mediado por tecnologia? O que nós podemos conectar essa ponte? Claro que ela não está aqui por estar, ela tem uma função, ela tem um diálogo com esse nosso fazer. Então, o tema é Educação para a Vida, Juventudes, Aprendizagem, com sentido e projetos de futuro no ensino médio. Então, esse aí é o nosso tema que vai estar nos direcionando, né? Guiando a nossa trajetória e fazendo essa reflexão, porque eu acho que aqui não é uma palestra, e sim uma reflexão do nosso fazer. Como devemos fazer? Como podemos fazer? Será que eu preciso modificar ou está tudo correto, está tudo certo? Então, dentro desse sentido, nós podemos ver o quê? Que nós vamos trabalhar o quê? São 4 tópicos, não é isso, professor? Exato. O nosso trabalho, nós dividimos aqui em 4 tópicos para ficar de forma mais clara para vocês. E os tópicos de abordagem são esses que já vão aparecer para nós agora, olha só. Os 4 tópicos, né? Olha só, nós vamos ter, com o início, a gente vai falar sobre o perfil dos nossos estudantes. A gente vai ter também aí um pouco sobre o professor como incentivador, mediador de aprendizagem e de projetos de futuro. Mas nós vamos ter também outro, que é o papel do professor, né, para permanência e engajamento do combate à evasão escolar. Então, vamos ver o que nós temos no nosso próximo tópico, exatamente o papel do professor para permanência, engajamento e combate à evasão escolar. Que parte cabe ao professor para auxiliar diante desse contexto? O que nós podemos fazer enquanto professor mediador? Você que está aí na ponta, você que está aqui no estúdio, o que nós podemos fazer? Qual é a nossa reflexão? Vamos ver um outro tópico? Para fechar, nós vamos falar um pouco sobre a formação para o mundo do trabalho e cidadania, que é um aspecto fundamental, almejado e trabalhado nas escolas. Vou colocar até como um objetivo nosso perante os nossos alunos. Para iniciar, nós vamos para o nosso primeiro tópico, que fala sobre o perfil dos estudantes do ensino médio. Exatamente. Então, dentro desse perfil, o que nós podemos ver? Nós conhecemos os nossos estudantes, nós sabemos a sua realidade, porque nós estamos aqui, nós conhecemos, nós estamos verificando, pretendemos, né, fazer o melhor quando estamos elaborando nossas aulas, quando nós estamos lá na ponta. E aí nós utilizamos uma imagem, não é isso, professor? Exato. Nós olhamos para essa imagem e queremos que, de onde você estiver nos assistindo, que você observe. E a figura central nesta imagem é o nosso escolar, o nosso estudante. O homem, a pessoa que está na canoa, é o estudante. Mas olha para toda a imagem e verifica o que você enxerga dentro do processo educacional, dos elementos da educação. O que você consegue colocar aí como elemento para a educação? Professora Lúcia, essa pergunta voltada para a senhora. O que a senhora consegue enxergar? Exatamente, usando essa analogia metafórica, né, que essa imagem ela traz justamente essa posição, esse olhar, esse nosso aluno. Aí eu já estou vendo o quê? O aluno, o estudante, né? O estudante aí naquela canoa. Mas aí, quais são as outras analogias que nós podemos fazer dentro do nosso ensino presencial mediado com tecnologia? Se nós tivéssemos um olhar bem raso, a gente ia dizer que a canoa é simplesmente o equipamento que ele usa para chegar até a escola, quem sabe, para se deslocar sobre o rio. Mas, sob uma ótica mais ampliada, né, a gente pode dizer, olha só, que o rio que se apresenta na imagem é a vida. E ele apresenta aí as suas nuances, né? Em algumas horas essas águas elas são calmas, outras horas são agitadas. Elas têm alguns perigos, né? Alguns deles são imprevisíveis e são profundas aí como o futuro. É justamente às vezes como o nosso estudante ele olha o seu futuro, né? São as turbulências, não vou conseguir, eu vou desistir. Mas aí esse rio tem hora que ele vai mostrar o que é calmaria. E aí nós temos a canoa. A canoa ela pode ser representada como uma escola, pois ajuda esse aluno a navegar melhor por essa vida, vai oferecer proteção e romper barreiras. Muito bom. A mochila, né, da imagem que o aluno tem ali na costa, né, a gente pode dizer que é a bagagem que esse aluno traz consigo, né, a sua realidade,
os seus medos, frustrações, traumas, barreiras, bloqueios e, claro, os planos para o futuro que podem assustar ele. Cabe a nós conhecer o que ele traz ali na sua mochila. Exatamente, nós temos o sexto. Esse sexto é justamente o papel, né? É o reconhecimento, é o conhecimento, né? Dessa bagagem. Então, quem é que vai preencher esse sexto? Que não é a mochila que está com o aluno, né? Mas esse sexto é o quê? É o conhecimento que nós, professores ministrantes, vamos ajudar ao longo desse caminho a preencher. Então, esse é o papel do professor ministrante, é preencher, é colocar, é ver a necessidade para esse conhecimento acadêmico. Perfeito. E dentro dessa analogia, nós enxergamos e entendemos que o remo, que é aquele objeto que vai, de fato, conduzir essa jornada, vai ditar o ritmo e vai estar em contato direto ali com o estudante, é o professor mediador. É você, quem sabe, aí o professor presencial. Para a gente confirmar tudo isso que a gente está falando. Exatamente. E esse professor mediador, que é esse remo, ele vai direcionar, ele vai conduzir, ele vai saber driblar os banzeiros, né, que esse rio apresenta. E aí temos uma frase muito interessante que nós falamos sobre essa frase que vai fazer esse diálogo com esta canoa, com este rio, com esse cesto, com este remo, que traduz toda essa analogia do nosso ensino presencial mediado por tecnologia. E qual seria essa fala? O que seria justamente essa questão, né, dessa frase que nós utilizaríamos? Então, o mediador precisa ser sensível, não é isso? Ao calendário das comunidades, épocas de cheia, colheitas e valores culturais dos povos indígenas, né? Então, tudo isso tem que estar muito presente, tem que ser esse olhar sensível. Exato, ele precisa conhecer o seu aluno, né? Isso dará ao aluno um sentimento de pertencimento. Esse aluno vai se sentir acolhido, envolvido, vai, em dado momento, perceber que aquela aula não fala só de acontecimentos alheios à sua realidade, mas fala dele, dialoga com ele. E o estudante, ele só acredita no seu potencial quando ele vê que o que ele estuda serve para melhorar a própria comunidade. E o mediador é que faz essa conexão. E eu quero que volte a citação, a cartela anterior, para que a gente tenha aí, de forma embasada, né? Exatamente. Tudo isso que a gente está falando, essa frase, então, ela traduz. Exatamente. A responsabilidade primordial do professor mediador é potencializar o rendimento do educando, que é TEBAR 2021. Então, ele fala justamente... Perdão, professora, 2011. 2011, desculpa. Justamente ele fala dessa responsabilidade, é ser responsável por indicar, direcionar, conduzir, motivar este nosso estudante ao seu futuro, aos seus objetivos, que podem ser diversos, não é verdade? Exato. E antes que nós levantemos muros aqui de problemas, de dificuldades, eu quero dizer que a tecnologia ela encurta as distâncias geográficas, sim, ela é fundamental. Mas o professor mediador é que encurta a distância entre o aluno e o sonho. Então, cabe a você, professor mediador, você que nos assiste, saber que você é o elo mais importante entre o aluno, o seu sonho, o seu projeto de vida. Você que vai encorajar, vai transmitir. Daqui nós montamos as aulas, nós criamos aqui, usamos uma pitada de tecnologia, mas a sua motivação, ou quem sabe o teu relato de vida e de vitória, é que vai fazer esse aluno querer crescer e vencer como você. Aqui nós não estamos colocando que não há desafios, não há dificuldades. Claro que existe dificuldade, mas você saber driblar, né? Saber olhar, o que eu posso fazer? Dificuldade nós vamos ter, mas o silêncio do professor desmotivado ecoa mais forte que a aula via satélite. Quando desistimos de acreditar, assinamos a evasão do nosso público. Então, eu preciso motivar. Eu tenho minhas dificuldades. Nós sabemos as dificuldades que o ensino presencial mediado por tecnologia enfrenta, principalmente devido à nossa realidade geográfica do estado do Amazonas, Sim. que né, é bem diferenciado, né? E aí, nesse cenário, nós temos dois perfis. Olha só, o professor desmotivado é aquele que foca no que falta. Falta internet, falta transporte, falta de interesse, falta tudo. Se a gente for olhar, a gente vai até encontrar o que não falta e vai dizer que falta.
Mas o professor motivador e que está motivado, ele foca no que há, ele olha para o aluno e ele vê que há talento, há uma oportunidade única de transformar aquela comunidade através do projeto de vida desses Exatamente. alunos, através de como ele vai injetar ânimo ali nesses alunos. Então, eu quero dizer que você é a peça fundamental para que esse processo ele possa fluir de forma positiva. E a missão do professor mediador ele vai muito além do que ler um plano de aula. Você não precisa fazer o que todo mundo faz, mas fazer o seu trabalho de forma excelente e um pouquinho mais. Eu quero dizer que esse pouquinho mais é percebido não só por nós aqui, mas pelos nossos alunos também. Exatamente. Abrindo um parêntese, eu sempre gosto de falar que isso que nós estamos falando aqui é de uma coleta, né? São dados, foram coisas coletadas, conversando com os professores, e eu coloco assim sempre um exemplo que em uma pesquisa que eu fiz, eu cheguei numa determinada comunidade, né? E lá eu encontrei os alunos assistindo a aula no computador da professora, porque a TV estava quebrada. Se fosse outra, ia dizer, não, está quebrada, para que eu vou assistir? Vamos pegar depois. Não, ela colocou lá e ela mesma fazia o resumo. Professora Margarete, lá de Brasília do Estácio. Então, ali eu vi 3 professoras guerreiras, que foi onde eu desenvolvi a pesquisa. E aí, o que aconteceu? Elas faziam calendários, elas chamavam para fazer resumos, elas tinham cadernos. Então, aquilo ali começou a me despertar e ver que fazia uma diferença. E qual foi a diferença maior que aconteceu? Foi que, final do ano, terceiro ano, né, terceira série, hoje, de 16 alunos, 12 passaram na universidade pública. Então, isso eu vestir a camisa do ensino presencial, eu acreditar, eu motivar o meu aluno, não chegar lá, eu vou ligar, está dando defeito, não sei o quê. Então, nós, professores que estamos aqui, nós passamos por todo um crivo para que a nossa aula chegue no ar. Isso não está bom, precisa disso, olha a postura de vocês, como é que vocês podem falar para chamar a atenção do aluno, as mídias que nós utilizamos, e, de repente, fazemos a chamada numa sala lá, só tem cadeira, ou então a câmera está virada para o armário. Gente, aquilo ali dá um desânimo? Não, não podemos desanimar, porque nós temos outras salas que estão ali. Estão até o último minuto fazendo suas atividades, querendo participar. E isso aí o aluno sente, isso que o professor acabou de falar, o aluno sente quando o professor veste a camisa, quando o professor se empolga com aquilo, acredita no ensino presencial. Eu sempre digo que eu só fico em uma coisa que eu acredito. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. E eu acredito no ensino presencial mediado por tecnologia, que ele modifica-se vidas. Sim. Ele modifica, ele traz melhorias de vidas, tá? E quero reforçar que esse pouquinho, ele é notado, né? Esse pouquinho a mais que o professor faz, ele é notado por nós aqui nas transmissões e em cada interatividade. Nós não estamos comparando, mas nós queremos que você resgate o amor, a garra e até mesmo o porquê você escolheu essa profissão. Nossos alunos, eles veem em você o modelo de transformação, mas esse modelo ele precisa estar revigorado, se atualizando, buscando inovar para oferecer cada dia algo melhor para esses nossos alunos. Exatamente. Então, é essa motivação que nós esperamos que esse ano, né, que vem aí, esse ano letivo, possamos abrir todas as câmeras, chamar as salas. Não é só ligar e estar ali logado. Nós temos 36 salas, 46 salas. Interatividade chamam de não deu tempo, não sei. Não, gente, isso aqui tudo é cronometrado. Nós estamos utilizando um espaço que vale muito. É um acesso que antes era negado à população dos interiores. Eu passei por isso, né? Eu venho de lá, como diz, eu sou de Parintins, então eu tive que vir para Manaus. Há famílias que eram separadas, jovens eram separados, e hoje não, tem a oportunidade de ter um ensino de qualidade. E isso aqui, poucas escolas têm, professores que são especialistas, mestres e doutores. O Centro de Mídia oferece. O professor, ele tem que ter a formação dentro do componente, dentro da sua área. Tá? Então, isso é raro hoje na educação, e nós temos esse aqui no ensino presencial mediado por tecnologia. Então, professor, valorize, incentive, acredite nessa metodologia. Isso porque o nosso ensino mediado por tecnologia,
hoje possibilita os nossos alunos concluir os seus estudos dentro da comunidade e, quem sabe, chegar a uma universidade ou construir ali aquilo que é o seu projeto de vida, o seu projeto de futuro. E digo mais, eles veem em você, professor presencial, que com certeza deve ter saído aí da sua realidade como professora Lúcia, né? E veio para a capital, enfrentou dificuldades, mas conseguiu vencer. Ou ainda se formou no mediado e hoje atua devolvendo aquilo que recebeu, né? É um modelo, talvez você nem esteja percebendo isso, ou nem se lembre disso, mas nós queremos resgatar isso aí, que você é um modelo para os nossos alunos, é um exemplo para eles. Nós trouxemos um questionamento, como nós falamos, aqui vai ser uma reflexão. Como é que eu estou fazendo? Eu posso melhorar? Não posso melhorar? Isso aqui eu estou fazendo, ó, excelente, então não preciso melhorar nada. Então aqui é uma reflexão, é um olhar. Eu sempre gosto de olhar. Como é que eu estou fazendo? Como é que eu estou transmitindo as minhas aulas? Será que eu estou seguindo passo a passo para chamar a atenção desse nosso estudante? E aí nós temos aí uma perguntinha assim que nós vamos, né, responder aqui entre nós, né? Professora Lúcia, falando aí de exemplo para os estudantes, né? Quais foram os professores que foram aí, quem sabe, a sua inspiração, né? Qual aquele que foi o exemplo que guiou você para ser professora? Olha, eu tenho 2 exemplos, um positivo e um negativo, Muito bom. né? Então, o negativo é, eu tenho uma dificuldade imensa no inglês, porque eu tive um professor, uma professora que disse, você nunca vai falar inglês, você tem dificuldade de pronúncia. E até hoje eu carrego isso ainda, parece que eu estou escutando. Então, esse lado negativo. Mas eu tive um professor que despertou. Eu posso fazer arte, eu não tenho condições de fazer um liceu, um conservatório de arte, mas eu posso fazer uma licenciatura e falar de arte. E esse foi o professor Nazareno, que era 5ª série antigamente, né? E ele despertou, e eu disse, eu vou fazer licenciatura. E eu sempre fui apaixonada pela questão das artes, e aí eu não podia fazer um liceu, um conservatório, porque eu não tinha condições financeiras. Hoje nós temos os liceus que o governo oferece, que proporciona aos nossos jovens, né? Acessibilidade, o governo oferece isso, os liceus aí, dança, música, oferece até os instrumentos musicais. Certo. Na minha época não tinha isso. Então eu fui fazer licenciatura, onde eu posso falar daquilo que eu amo. E eu sempre gosto de dizer, sou professora do componente de arte, tento fazer o melhor porque eu faço com paixão. Perfeito. Bom, no meu caso, foi uma professora da 3ª série, professora Vanusa Miranda Dinelli, uma professora que despertou em mim algo maravilhoso, né? Eu lembro que na nossa feira de ciências, ela nos levou para conhecer o campus da UFAM, para conhecer um laboratório de ciência. Ela podia simplesmente ter distribuído as nossas falas, mas ela nos levou para conhecer esse laboratório e mostrou que é possível nós fazermos um pouquinho a mais. E professores como esses, né, como a professora Vanusa, como o professor Nazareno, e até mesmo o professor de inglês lá que desmotivou a professora Lúcia, são professores modelos. E nós queremos reforçar a sua importância com esse trecho que aparece agora. Vamos lá? Você, professor presencial, deve se perceber como incentivador, mediador de aprendizagens e de projetos de futuro, tal qual o seu professor foi aí modelo para você, né? Com certeza você deve ter. E nós temos um teórico, né, que ele fala sobre isso. Exato, olha só, os mediadores são todas as pessoas que organizam com intencionalidade sua interação e atribuem significado aos estímulos que o educando recebe. O Feuerstein, lá em 1996, já mostrava a importância desse mediador. Portanto, diante dessa afirmação, professora, continue. Exatamente. Então, professores mediadores, professores presenciais, inspire, busque, indique. O que é inspirar? Inspire seus alunos, fale sobre profissões, fale sobre as possibilidades, não é verdade? E aí busque conhecê-los, quais são os seus sonhos, seus projetos. Cada projeto é importante. Exato. Cada item é importante. E o mais importante, indique caminhos para alcançá-los. Mas lembre-se, nós somos uma geração que acredita na segurança, né? Ali nos pés no chão. A gente precisa compreender que essa geração vê possibilidades na internet, no e-commerce, né? No dropship, outros modelos, quem sabe ser youtuber, né? São possibilidades que eles enxergam algo maior. Cabe a nós não desmotivá-los, indicar o caminho, mostrar as possibilidades. Exatamente.
E aí como é que nós podemos fazer isso numa sala que nós temos horário, dias, momentos? Podemos fazer, de repente a internet está falhando, vamos fazer o quê? Temos um modelo de atividade para vocês, olha só, é a dinâmica do que eu quero ser no futuro. Bom, nessa dinâmica você relaciona ali umas perguntas, mas o mais importante é o que eu quero ser no futuro. Vocês vão ver que vão aparecer muitas profissões, algumas Exato. possíveis, outras Mas impossíveis. nunca diga que é impossível. Exato, nada é impossível. Por exemplo, os nossos alunos podem aparecer e dizer: "Eu quero ser um astrofísico da NASA." Perfeito. Você vai olhar para ele e vai dizer: bom, para ser astrofísico, você tem que começar estudando física. O seu plano A é ser astrofísico da NASA, mas vamos trabalhar aqui um plano B. Se não der certo chegar à NASA, você vai ter uma licenciatura em física, vai poder atuar na sua comunidade. Dê sempre um plano B. Nessa dinâmica, Mas vai acontecer o quê? Vai haver respostas que estão ligadas que não estão ligadas à universidade, como tocar a roça da família, ser uma manicure, uma costureira, mas que faça o quê? Não desmereça, aperfeiçoe, faça seu aluno refletir como seria melhor se certos processos fossem aperfeiçoados por meio da tecnologia, que em muitos casos é possível através da pesquisa, do desenvolvimento tecnológico. Nós trouxemos um exemplo aqui de como tudo é possível. exato, o exemplo de Douglas Rocha Almeida, talvez vocês tenham assistido nos noticiários, né? Que é o filho de uma diarista, a dona Cida, e um pedreiro. Bom, o Douglas, ele tomou posse como terceiro secretário dos do Ministério das Relações Exteriores no Itamaraty aos 31 anos, após passar em um dos concursos mais difíceis do país. Então, não dá para dizer que minha origem é humilde, eu não tenho condições. Exatamente. Estude, indique o caminho para os nossos alunos para que eles possam, quem sabe, alcançar a ascensão profissional, social e transformar suas vidas e, quem sabe, sua comunidade. Mas isso Douglas conseguiu com dedicação, estudo. A mãe dele fala o seguinte, que o patrão dela falou: "Não, manda ele desistir, isso é muito difícil". Aí ela falou: "Você não conhece o meu filho", e está aí. Então, dedicação, não adianta eu querer e passar horas e horas na internet vendo vídeo, vendo não sei o quê. Se eu quero, eu tenho que também ser protagonista do meu objetivo. O estudante também ele precisa, não vamos colocar toda a carga em cima do professor mediador, ele também. O professor ele vai indicar. E nós trouxemos uma imagem aqui dentro desse nosso processo, vamos ver? Bom, para a gente falar um pouco desse nosso terceiro tópico, né, qual é o papel do professor mediador, olha só, a gente tem aí todas as engrenagens relacionadas à educação. Se nós olharmos para o nosso ensino mediado, nós temos ali a direção, os professores ministrantes, o professor presencial, nós temos a coordenação pedagógica, a equipe de produção aqui das nossas aulas. Percebam que nesse processo, quem está mais próximo do nosso aluno, mais próximo dessa engrenagem, é o professor presencial. E aí, nosso ensino mediado ele pode ser compreendido como essa engrenagem, essa ferramenta complexa e delicada, né, coordenada aí por engrenagens. Embora essas peças sejam de tamanhos, formas, cores diferentes, todas são importantes e fundamentais. Nesse delicado sistema, temos a nossa direção, os professores ministrantes, o corpo pedagógico, a equipe produtora, com todos os seus profissionais, tá bom? Desde o roteirista até o pessoal da limpeza que prepara o ambiente. Temos você aí, professor presencial, e no fim nós temos aquele que representa o produto final, nós temos o nosso aluno, lutando para a conclusão dos seus estudos e possível ingresso na universidade ou vida autônoma, ou ainda aquilo que estiver no seu projeto de vida. Exatamente. Aí nós temos aqui uma frase do Paulo Freire que diz: ensinar não é transferir conhecimento. É Isso. Bom, só um instante, para a gente corrigir aqui, tentar ler a frase inteira. A parte superior diz assim, olha, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Paulo Freire já diz isso lá em 1996, exatamente. falando da autonomia do nosso Do aluno. nosso. E olha só, repare, todos são importantes nesse processo, todos precisam fazer a sua parte com excelência.
nós dependemos uns dos outros e o nosso objetivo comum é o nosso aluno. Exatamente. Então, aqui, né, repare, são todos importantes nesse processo, mas, né, você, professor presencial, está mais próximo dele do que todos nós. Aqui nos estudos, na preparação de aula, eu até tento imaginar o projeto e me aproximar dos estudantes, mas você pode fazer isso. Então, tudo isso é todo um processo, né? Isso, você conhece cada um deles, suas realidades, o seu contexto familiar, né? Aqueles que têm ou não têm pai, ou mesmo já são pais. É muito importante entender que os nossos alunos verão em vocês essa figura, né? Nós seremos pai, mãe, psicólogos, a palavra e modelo que vai livrar ele do mundo das drogas, e quem sabe uma palavra errada pode, de repente, jogar esses estudantes lá. Então, é importante ter muito cuidado. Então, dentro desse contexto, falando sobre desse cuidado, né, de cuidar, de estar próximo, que é algo muito importante, principalmente os alunos que chegam, né, os estudantes que chegam na sala de aula, são estudantes que vão vir à noite, não é isso? Já vem também, às vezes, do trabalho. Encontrar um professor desmotivado também, isso já vai dar um balde de água fria. Por isso, forme grupos ou rodas de conversa, né, na escola, dialogue com seus alunos, seja e receba apoio. Crie um ambiente fantástico na escola para que o seu aluno sinta prazer em estar na sala de aula. Funcionará com alguns, né, com outros não. E eu quero dizer que está tudo bem, nós não conseguiremos salvar todos, mas faremos todo o possível. E aí nós temos algumas frases, né, que falam sobre: em cada trabalho que deve ser feito, há um elemento de divisão. Encontre essa diversão, né? Elemento de diversão. Encontre essa diversão e o trabalho torna-se um jogo. É a frase lá do filme de Mary Poppins, para a gente encontrar a diversão dentro do nosso trabalho. Com isso, a gente tem uma dica para vocês, olha, transforme o trabalho em jogo, e a gente tem um processo de gamificação, que a educação moderna utiliza essa filosofia para combater o tédio e aumentar a motivação aí dos nossos alunos. E aí a gente transforma algumas tarefas escolares em jogos. Isso proporciona para a gente, olha, um aumento no engajamento dos nossos alunos, reduz aí a resistência, né, para, de repente, não querer assistir a aula e melhora a retenção. O aprendizado ele se torna prazeroso e memorável. Em educação física, por exemplo, deixo aqui a dica do meu componente, você pode premiá-los aí com um campeonato mensal, onde a chave vai ser definida ali por meio da assiduidade dos nossos alunos. Exatamente. E aí temos a formação para o mundo do trabalho e cidadania. Aí o que nós podemos fazer? Por fim, né, dentro desse contexto, qual seria, né, que é o Inspire, Indique novamente, qual seria a nossa inspiração? O que nós poderíamos fazer para trazer esse aluno, né? Então, o que nós podemos dizer? Por fim, certo? Aí nós temos aí uma frase. Sim, de Lewis Carroll, que diz que se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Por isso, precisamos conhecer os nossos alunos e parar para refletir qual o nosso objetivo como educadores, o que nós pretendemos com essa educação. Exatamente. Então, o Paulo Freire, né, ele fala sobre a pedagogia do oprimido, certo? Eu até tentei fugir da docência, né, mas não foi possível. O sonho de todo oprimido é ser professor, isso porque nascer sem privilégios e lutar com conhecimento é a maior arma, o maior ato contra o sistema. Exatamente. E falando aí, né, hoje nós trabalhamos, hoje o trabalho de muitas é a escola, é ser estudante, né, mas a escola é um ensaio, quem sabe, para excelência ali no mercado de trabalho. Então, treine na escola uma boa oratória, assiduidade, pontualidade, para aqueles que já estão no mercado de trabalho, quem sabe a escola vai ser o elevador para os próximos estágios, para a faculdade, para melhorar a sua posição no mercado de trabalho, quem sabe. Exatamente. Então, o professor Darcy Ribeiro diz, né, que quando se é pobre, educar-se é o maior ato de rebeldia contra o sistema, certo? Exato. Nesse sentido, incentive os nossos alunos a estudar para transformar a sua realidade. Isso não significa sair da comunidade, mas poder usar esse conhecimento para empreender social e culturalmente na própria comunidade. Exatamente. Faça-o conhecer o mercado de trabalho e suas possibilidades. Exatamente, criar feiras, né, das profissões, questionar o que nós podemos fazer
pode haver profissionais convidados para tornar mais atrativo. Então, pesquise mesmo na comunidade quem pode ir lá conversar com esses estudantes, dar essa motivação também. Então, tudo isso o nosso estudante tem esse olhar, ele percebe esse cuidado quando o mediador tem esse cuidado com ele. Exato. E para mulheres fantásticas, como minha querida professora doutora Lúcia, né? Tem essa frase aí de Malala que diz que a educação é o poder das mulheres. Não queremos nos prender naquela cultura de que a mulher deve ser só dona de casa, deve concluir o ensino médio e ser mãe. Bom, o lugar das mulheres é onde elas quiserem. Exato. Mostrem para as jovens, né, que podem ser as mulheres à frente do tempo. Há possibilidades e o direito de se dedicar ao lar, se quiserem, e Exatamente. seguir uma carreira. Muito bem. Então, dentro desse contexto, nós podemos falar sobre essa questão, principalmente as mulheres, que às vezes nós conseguimos, né, perceber que a maior evasão está na questão das mulheres, certo? Então, o Rubem Alves também ele fala, né, justamente dessa questão, que educar não é ensinar resposta, educar é o quê? Ensinar a pensar. Então, vamos ensinar, vamos questionar, meus queridos professores, vamos questionar os nossos estudantes, ver o que é que eles querem, quais são os seus anseios realmente. Exato. Acima de tudo, mostre aos nossos alunos o caminho e deles o maior número de possibilidades, mesmo que essas possibilidades pareçam impossíveis, né? Mesmo que os nossos alunos tenham aí sonhos que pareçam impossíveis, não desmotive, mas indique aí um plano B, quem sabe. Rubem Alves, ele diz mais, ele diz que há escolas que são como gaiolas e há escolas que são como asas. E aí nós perguntamos, qual delas você quer ser? Exatamente. Então, é pensar, né? Você já parou para pensar que todo professor é um herói? Exato. Bom, nós construímos um texto aqui para vocês analisarem que todo professor leva uma vida de super-herói. E os filmes, eles mostram, né, que os super-heróis, eles são pessoas comuns, que por algum evento canônico, né, um meteoro, uma picada de inseto, eles adquirem aí superpoderes, se tornam super-heróis. E eles vão descobrindo os seus superpoderes aos poucos, percebem que podem usá-los aí para o bem coletivo, começam a fazer pequenos, grandes feitos, professora Lúcia, e devagarzinho eles vão salvando a humanidade. Geralmente, no meio do caminho, eles descobrem algumas fraquezas, caem ali em algum tipo de conflito pessoal, onde parece que todos à sua volta têm uma escolha, têm uma vida normal, uma vida que não precisa daquela agitação de ser super em tempo integral. E mesmo com a possibilidade, não precisa daquela agitação de ser super. E aí eles escolhem continuar, escolhem permanecer, né? Eles até pensam em abandonar a missão, mas algo dentro deles os impede. Não é que eles não queiram ou que não possam, mas eles escolhem continuar essa missão, salvando dia após dia mais um. E nós paramos para analisar e vimos que você, professor, nós, professores, levamos essa vida de super-herói. Um dia nós fomos picados aí pelo bichinho da docência, né, pela força cósmica e o poder transformador da educação. E, claro, alguns de nós até tentou resistir, né, cursou outras graduações, empreendeu, mas percebeu que seu verdadeiro dom é educar, é ser professor. E não qualquer professor, mas um super professor, como aqueles que os alunos olham e dizem assim, puxa, quando eu crescer eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. E aí eu deixo um salve especial para as super-heroínas, né, as mulheres, mães e aos pais também, que são aqueles professores que conseguem a incrível façanha de confiar os seus filhos a outros enquanto cuidam de muitos outros filhos. Igualmente, como nos filmes, né, nós passamos por alguns momentos de crise, pelo desânimo, o balde fica a um passo de ser chutado. Porém, nós lembramos o porquê fizemos isso, porque escolhemos e nos permitimos continuar escolhidos pela educação. Não me digam que é pelo salário, pois essa parte nós sabemos que precisa muito ser revista. E mesmo não sendo o salário mais adequado, muitas vezes nós colocamos a mão no bolso para comprar algum material que irá enriquecer a nossa aula, pois em vez de ficarmos lamentando ou reclamando, nós escolhemos fazer o melhor, pois aqueles que recebem esse melhor valem cada centavo.
O maior pagamento que nós recebemos, professora Lúcia, é quando nós vemos o nosso dever cumprido. Um aluno que se forma, volta e agradece, ou segue para a universidade, ou ainda se torna caixa de supermercado, usando o poder da matemática em cada operação, ou a oratória ali da língua portuguesa para cativar os clientes chateados com a fila. Nessa hora, nós vemos que nosso maior poder vai além do altruísmo, que nos capacita de colocar o sucesso de outros à frente do nosso próprio, para produzir seres humanos capazes de contribuir positivamente para uma sociedade, vivendo de forma digna, honrada e honesta, como você, querido professor, querida professora. E antes de nós agradecermos, eu quero pedir que você não pare, que esse texto que nós escrevemos, que ele seja combustível para os dias amargos e sem cor, que, em nome da educação, obrigado por fazer parte da vida de milhares, fazer da vida mais alegre deles. Nós queremos, inclusive, agradecer por você ser um super, mas não qualquer super, um super professor, uma super professora. Exatamente. Não seja o professor que chega na sala de aula. Não, seja aquele professor mesmo cansado, porque o nosso estudante não tem culpa da nossa rotina acadêmica, do nosso fazer, né, profissional. Ele não tem culpa, ele chega para receber, para ser contagiado. Então, vamos contagiar. Não vamos só ligar a nossa TV, não vamos ficar sentados, mas vamos tentar descobrir os anseios dos nossos estudantes. Então, eu agradeço aí a participação de todos, essa acolhida, e vamos refletir. Será que eu faço tudo isso ou eu preciso melhorar um pouquinho mais? Que cada um tome para si o combustível que precisa e possa fazer deste ano um ano de excelência para nós e para os nossos alunos. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.